Galerinha, gente boa, bom dia. Vamos à correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. O exercício de número 8 fala o seguinte. Um mol de um gás ideal está contido em uma caixa cúbica de 10 centímetros de aresta, sob pressão de 16,6 atm. Considere a constante universal dos gases, R, é igual a 8,3 joules por mol Kelvin e uma atmosfera igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Letra A. Em que temperatura está a massa de gás ideal? Expresse o valor na escala Kelvin e na escala Celsius. Pessoal, o N é 1. Eu tenho 1 mol aí nessa amostra gasosa. Eu tenho aqui um cubo, onde a aresta é 10. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, o volume é 10 ao cubo centímetros cúbicos. Então, esse volume aqui é esse. A pressão, 16,6 atm. O R, ele está como se no 8,3 joules por mol Kelvin. Eu tenho alguns problemas de unidades aqui. Se isso aqui está em joules, a força tem que ser newtons, a distância, ou D, delta S, metros, área metros quadrados, volume metro cúbico, pressão newtons por metro quadrado, que é Pascal, e temperatura em kelvins. Eu tenho um problema que esse volume está em centímetros cúbicos. Então, vamos passar. 1 metro é 100 centímetros, ou seja, 10 ao quadrado centímetros. Elevando os dois lados ao cubo, 1 metro cúbico é 10 a sexta centímetros cúbicos. Regrinha de 3. 1 metro cúbico, 10 a sexta centímetros cúbicos. Volume V, 10 a terceira. Multiplicando cruzado, V vezes 10 a sexta é igual a 10 ao cubo. V é 10 a terceira sobre 10 a sexta. V é 10 a menos 3 metros cúbicos. Outra coisa. A pressão em atmosfera, eu tenho que passar ela para newtons por metro quadrado. Ele já me falou. 1 atm vale 10 a quinta newtons por metro quadrado. 16,6 atm é P. Multiplicando cruzado, a minha pressão é 16,6 vezes 10 a quinta newtons por metros ao quadrado. Com base nisso, nós vamos aplicar aqui a nossa equação, que é a seguinte. PV é igual a nRT. Pressão 16,6 vezes 10 a quinta. V, 10 a menos 3. N1, R8,3, temperatura eu quero. Fazendo essa conta, eu vou achar que a minha temperatura é 200 kelvins. TC é TK menos 273. Então, TC é 200 menos 273, temperatura Celsius, então ela vale menos 73 graus Celsius. A letra B me pede qual o valor da força que o gás exerce sobre as paredes da caixa. Pessoal, olha só, o que acontece aqui é o seguinte. Eu tenho 6 áreas, de um lado do outro, em cima e embaixo. Cada área dessa é 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, centímetros ao quadrado. Novamente, essa área, ela está aí em metros quadrados, em centímetros quadrados, eu tenho que passar ela para metros ao quadrado. Então, a minha área total, ela é 6 vezes 10 ao quadrado, centímetros ao quadrado. 6 áreas daquela. Pressão é força sobre a área, então força é pressão vezes a área. A área eu vou passar para metros quadrados. 1 metro é 100 centímetros, ou seja, 10 ao quadrado centímetros. Elevando os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com a seguinte situação. 1 metro ao quadrado é 10 a quarta centímetros ao quadrado. Regrinha de 3. 1 metro quadrado, 10 a quarta centímetros quadrados. A equivale a 6 vezes 10 ao quadrado. Multiplica-se cruzado. Multiplicando cruzado, 10 a quarta A é igual a 6 vezes 10 ao quadrado. A 6 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 a quarta. Então, essa área vai ser 6 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Fechando o exercício. Força e pressão vezes a área. Então, força, 16,6 vezes 10 a quinta, vezes 6 vezes 10 a menos 2. Força vai dar 99,6 vezes 10 a terceira, ou
99.600 newtons. Então essa foi a nossa questão de número 8. Vamos agora ao exercício de número 9. Olha só, questão 9 nos afirma o seguinte, galera. Um recipiente rígido contém N mols de um gás ideal sob pressão de 3 atmosferas. Retira-se 4 mols do gás desse recipiente sem que varie a temperatura do sistema. Ao final desse processo, observa-se que a pressão do gás se reduziu a 1 atmosfera. Qual o número de mols que havia inicialmente no recipiente? Recipiente rígido quer dizer que o volume dele não muda. Informações que eu tenho aqui nesse exercício são as seguintes. Pressão inicial 3, número de mols N, que eu não sei. Temperatura inicial T, que eu também não sei. Volume inicial V, que eu também não sei. E não preciso saber dessas coisas, a gente vai ver daqui a pouco por quê. N de mols final, N-4. Ele afirmou que tirou 4 mols sem mudar a temperatura, então a temperatura final é a mesma. O volume não muda, ele é rígido. Volume 2 também é V. Pressão reduziu para 1 atmosfera, ou seja, para a atmosfera de 1 atm, então pressão final 1 atm. Eu vou jogar essas informações na equação PV é igual a nRT, duas vezes, com a inicial e com a final. Fazendo isso, 3 vezes V é NR sobre T. Ou seja, eu vou passar aqui o N, o 3, dividindo para cá e esse RT para cá. V sobre RT é N sobre 3, equação 1. De novo, equação de Clapeyron nessa situação. 1 vezes V, N-4 dividido por RT. Novamente, o RT eu vou passar para cá. V sobre RT é igual a N-4 sobre 1. Equação 1 e equação 2 elas são iguais. V sobre RT é V sobre RT. Então, N-3 é igual a N-4 sobre 3. N sobre 3 é igual a N-4 dividido por 1. Multiplicando cruzado, 3N-12 é igual a N. N-3 é igual a 12. Consequentemente, meu N é igual a 6. Então, é o nosso número de mols nessa questão de número 9. Vamos lá. Questão 12. Questão 12 nos afirma o seguinte, galera. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, na qual o êmbolo pode se mover sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio térmico de 27 graus Celsius, o volume do ar na garrafa é de 60 centímetros cúbicos. O êmbolo tem uma área transversal de 3 centímetros ao quadrado. Na condição de equilíbrio térmico com a pressão atmosfera constante, para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente. Vamos lá, galera. A 27 graus Celsius, que é 300 kelvins, temperatura 1, o volume interno é 600 centímetros cúbicos de gás. Número de mols N, que não vai sair, então vai continuar o mesmo depois. Pressão inicial e final é P, porque o êmbolo muda de tamanho para mudar a pressão. P. Situação inicial é essa. Situação final. Temperatura aumentou 1 grau, passou para 28, que é o mesmo que 301 Kelvin. Então, aqui no final eu tenho 301 Kelvin. Volume final eu quero saber, para saber quanto que mudou o volume, para saber quanto que a canarolha subiu. Número de mols 2 é o mesmo e pressão é a mesma. PV é igual a nRT. Na situação 1, P vezes 600 é igual a NR sobre 300. Tudo que tem número por um lado, que não tem número por outro. 600 sobre 300 é igual a NR sobre P. Então, eu tenho aqui que NR sobre P vai ser igual a 2. Então, que é 600 sobre 300. Aplicando a equação nessa situação, PV NRT. P vezes V2, que eu quero saber, é igual a NR vezes 301. Passando o P dividindo. V2, NR sobre P vezes 301. Mas, o que acontece aqui, galera? NR sobre P é 600 sobre 300, que é 2. Então, aqui vai ficar 600 sobre 300 vezes 301.
V2 vale 602 centímetros cúbicos. Pessoal, olha só. Eu tive aqui, então, uma variação de volume de 2 centímetros cúbicos. Eu tenho aqui um ΔV desse cilindro onde o ar ocupou esse espaço. A área da base, 3. O volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. Volume, ΔV é 2. A área da base é 3. Eu quero o H. Passa dividindo. 2 sobre 3 é H. H vai dar uma dízima, 0,66, que é aproximadamente 0,7. Então essa foi a nossa questão de número 12. Espero que todos tenham compreendido. Fica com Deus e até a nossa próxima. Tchau, tchau.